Boa tarde, meu nome é Marcos Cunha, sou o superintendente executivo de negócios do AC Camargo Cancer Center e serei moderador desta live, onde falaremos da retomada do sistema de saúde que por alguns meses esteve totalmente voltado para a gestão da crise do coronavírus. Antes de iniciar com os nossos convidados, gostaria de comentar que essa live ficará gravada aqui no YouTube e que iremos estar atentos aos comentários que vocês podem enviar pelo campo, né, aí no YouTube. Tentarei fazer as perguntas ao longo da nossa conversa e caso a gente não possa respondê-las, ao final da live a gente encaminha essas perguntas para os nossos convidados. Então, eu gostaria de dar, primeiramente, as boas-vindas a Raquel Giglio, que é vice-presidente de Saúde e Odonto da Sul América. Obrigada, Marcos, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Boa tarde, Raquel. Também gostaria agora de chamar Carlos Marinelli, que é CEO do Grupo Fleury. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Raquel. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Carlos. E agora, José Marcelo de Oliveira, que é CEO aqui do AC Camargo Cancer Center. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Raquel. Obrigado aí pela presença de todos. Espero aí termos uma boa conversa. Tá joia. Vou fazer primeiro aqui uma introdução, antes de começar com algumas perguntas a vocês. Acho que vai ser uma boa oportunidade para entender como que cada uma das empresas reagiu, né, à pandemia, como que está observando esse cenário e como está se preparando também para capturar as oportunidades que vêm se desenhando, né, de aqui em diante. Acho que todo mundo começou o ano com um plano bem definido, estruturado, com as metas, né, com as estratégias, e aí veio a pandemia, né? Então, acho que a gente teve que trocar, todo mundo dar uma olhada no plano, rever aí as prioridades e definir aí algo novo, né, diante dessa nova realidade. Então, acho que agora que a gente já está começando a entender um pouco mais, né? Então, acho que ainda estamos no meio, mas a gente já começa a ter uma perspectiva um pouco melhor, né, do que significou o Covid, e acho que está claro que ela vai ser um grande marco, né, acho que na história, principalmente do sistema de saúde, acho que está afetando todas as indústrias, mas se a gente pensar que realmente na saúde, ele vai representar um grande marco que vai mudar um pouco o comportamento dos nossos pacientes e o comportamento da cadeia de saúde como um todo. Então, um pouco nessa perspectiva, queria começar com você, Raquel, se você pudesse dividir, né, na visão, né, na sua visão da Sul América, que mudanças, os impactos que você percebeu com a chegada dessa pandemia. Marcos, eu acho que não só para o setor de saúde, né, mas de forma geral, a gente ainda não consegue ter claro o que é o cenário, qual vai ser o cenário daqui para frente. Então, a gente consegue tirar uma foto já um pouco mais nítida, né, do que está acontecendo, do que veio acontecendo em termos de frequência, em termos de comportamento do beneficiário, né, do usuário. Mas acho que o filme, o que vem pela frente ainda é bastante imprevisível. Não foi só o nosso setor que teve impactos relevantes, a gente mesmo, né, os funcionários da Sul América tiveram que sair dos prédios, aí das sedes, das mais de 90 filiais. Em uma semana estava todo mundo em casa, em home office, 100%, inclusive centrais de atendimento. Foi uma nova forma, né, de trabalhar, a gente aprendeu a fazer diferente e viu que é possível, se questionando bastante aí a cada dia, digitalizando cada vez mais os processos e vendo que dá para fazer diferente. Quando a gente olha para outros setores, por exemplo, os 3 principais aplicativos de ginástica, né, que existem, tiveram um incremento, então, um aumento de downloads de mais de 300% nesses meses desde que iniciou a pandemia. Talvez a gente consiga colher um fruto positivo disso, das pessoas cuidando um pouco mais da sua própria saúde, assumindo o protagonismo disso e valorizando a questão da saúde, do bem-estar e do próprio benefício saúde, né, do plano de saúde, de uma forma diferente. O setor todo está sendo muito questionado, está sendo impactado
um impacto grande, muito positivo, que acho que todo mundo concorda que a gente teve, é a questão da liberação, ainda que temporária, nesse momento da telemedicina. Isso viabilizou o cuidado de milhares de pessoas que, obviamente, estavam seguindo todas as orientações, as recomendações e ficando em casa, e puderam ter acesso ali a um atendimento médico, uma orientação médica no conforto do seu lar. Aquelas pessoas que tinham algum tipo de tratamento em curso, e aí, notadamente, as questões oncológicas e tudo isso, foi motivo de grande orgulho, de grande felicidade para a gente conseguir viabilizar rapidamente toda a questão de telemedicina para que essas pessoas conseguissem manter o acesso ao cuidado. E acho que quando a gente olha de forma mais ampla, a sustentabilidade desse setor, né, é composta por vários entes, né? Então a gente tem os prestadores, os hospitais, os médicos, as operadoras, as corretoras, o próprio cliente, né, o CNPJ ali, o beneficiário. E acho que o caminho da sustentabilidade para a gente conseguir ampliar cada vez mais esse mercado, hoje não tem nem 22% da população com saúde suplementar. E a gente conseguir ter planos mais inteligentes, mais sustentáveis e, consequentemente, mais baratos, né? Então, acho que o padrão de consumo vai mudar. Existia desperdício? Acho que sim. Isso mudando, a gente vai conseguir ter um resultado e um produto muito mais eficiente. Joia, obrigado, Raquel. Carlos, você pode dar um pouco da perspectiva do Fleury? Claro. Bom, acredito que todos esses pontos aí que a Raquel comentou, lógico que eles estão acontecendo, né? Essa questão, tanto quando a gente olha para dentro da empresa, mas também para fora, a perspectiva do setor saúde como um todo, a gente teve que se adaptar a uma série de restrições que a gente passou a ter. A verdade é essa, a gente começou a ter uma série de restrições. E essas restrições, elas se expandiram para o nosso dia a dia, inclusive para as questões relacionadas à saúde. E nesse quesito, a gente vê as pessoas muito preocupadas com a questão de saúde. Saúde era alguma coisa que talvez estivesse circulando na cabeça das pessoas, mas ela começou a ser algo que está o tempo inteiro na cabeça das pessoas, seja por conta de vista jornal, televisão, artigos, lives como essa que a gente está fazendo agora, e isso vai ser durante muito tempo. Ela passou a ser um elemento de preocupação geral dos indivíduos. E eu acredito que tem um ponto aí, até que a Raquel iniciou quando ela falou aí dos aplicativos, questão de ginástica, tudo, que também essa questão da prevenção, das pessoas quererem estar bem, estarem em dia com a sua saúde e permanecerem assim. Porque, no final do dia, esse tem que ser o principal objetivo. A gente que tem que estar saudável durante mais tempo. E, muitas vezes, a gente olha para a saúde simplesmente quando ela não existe, quando ela não está com a gente. Ou seja, a gente foca demais na questão da doença. E o bem-estar, ele começa com essa questão de você preservar a saúde. Como a Raquel colocou também, né? A gente teve que se reinventar rapidamente, então todo mundo em home office, mesmo o contact center, então a gente tem aí todo mundo trabalhando de casa, via WhatsApp, as tecnologias elas invadindo o nosso dia a dia e determinando como é que a gente se relaciona, e também uma mudança na forma como a gente interage com os nossos clientes. Então, essa economia de baixo contato, que é isso que a gente está vivendo hoje em dia, que ela demanda alta tecnologia e menos atrito e menos contato físico, é algo que virou o novo padrão. E eu acredito que isso vai fazer com que a gente adquira novos hábitos. Tem um número que se diz aí, que é alguma coisa mágica aí, né? Que é essa questão de que se você tem uma atitude que você repete mais de 21 vezes, aquilo vira normal para você. E é interessante como esse tipo de interação que a gente está tendo aqui, ele passou a ser o normal. As reuniões que a gente faz via videoconferência passaram a ser as normais. O que eu acredito que a gente vai passar a partir de agora é cada vez mais fazer questões híbridas. Logicamente, muita atenção com relação à questão do Covid-19. A gente está naquele momento que você, se você pensar em imunidade de rebanho, ela é cruel demais, porque representaria muitas mortes, e se você pensar em vacina, ainda tem uma distância para essa vacina. Então, o que resta no meio é a gente praticar esse distanciamento social, evitar
esses espaços, né, com mais gente. O uso de máscara definitivamente se mostra aí uma ferramenta muito eficaz, né, uma ferramenta, uma barreira mecânica que se mostra muito eficaz, e a questão da testagem, testar, identificar pessoas que estão contaminadas, isolar essas pessoas, traquear essas pessoas e fazer com que a gente diminua as possibilidades de contato da doença. Realmente muita mudança, né, Will? Do 21 dias, passando de 100 agora, né? Então, acho que já assimilamos bem, né, novos hábitos, novos comportamentos. Antes de passar, Jota, para você, só dar um aviso pro pessoal do YouTube que está acompanhando, né? De novo, se precisarem, quiserem mandar alguma mensagem, alguma pergunta, né, então aí o Tal Campo, a gente está aqui aguardando os seus comentários. Jota, e na sua perspectiva, né, da oncologia, né, aqui como Cancer Center a gente tem um olhar, né, bem especializado, né, como foram as mudanças e como você vê o impacto, né, enfim, com o olhar da saúde. É interessante as perspectivas, né, tem algo comum do que a Raquel e o Carlos falaram. Então, só para citar 2 exemplos, né, o momento ele tangibilizou muito a visão sistêmica do setor, a interdependência, a decisão não bastava ser a decisão de um player, a gente tinha que trocar e tinha que olhar todo o sistema, né? Esse foi um ponto muito forte para nós. Eu também concordo que os indivíduos saem desse momento priorizando muito mais a saúde como um bem maior, né? Um bem que tem que ser gerido e tem que ser preservado, né? Olhando a perspectiva do AC Camargo, né, como um Cancer Center, a gente ficou muito preocupado, porque era um olhar do duplo combate, né, o combate à pandemia, que ela tomou uma proporção inimaginável, e a importância de manter os indivíduos, né, engajados e a manutenção do serviço. Então, a gente fez um movimento de proteção de colaboradores com parte em home office, mas muito preocupado com a continuidade e com a sustentação do atendimento de pessoas com doença ativa, que permaneceram buscando tratamento, felizmente, né? Um outro ponto que ficou muito claro para nós foi entender como esse grau de especialização que o AC Camargo desenvolveu ao longo dessas décadas, ele foi benéfico para o cuidado do paciente com câncer, que ele se sentiu seguro e se identifica com o nível de cuidado que a gente pôde proporcionar durante esse tempo, né? No duplo combate, tem também aí as preocupações, né, com a continuidade de novos casos, né? Essa confusão entre o que é certo fazer nesse momento atrapalhou bastante, né, e alguns pacientes a gente viu, né, alguns indivíduos adiando os seus cuidados e também descuidando das medidas preventivas que é a melhor forma de cuidar da saúde, né, inclusive de curar o câncer, né, de você fazer medidas preventivas, as orientações e o diagnóstico precoce, que acaba dando a possibilidade de cura, de recuperação, de menor custo, né, quando a gente pensa aí no recurso que é finito. Então, a nossa interpretação aqui é que a gente testou um conceito, e foi um conceito que mostrou a sua força pela continuidade que a gente conseguiu garantir na frequência e na qualidade da assistência, né. O outro lado, a gente viu também que a nossa disciplina de cuidado, que o câncer ele leva a pessoa em algumas situações a momentos extremos, ela mostrou uma capacidade organizacional, e essa capacidade se transmitiu para um menor número, né, de casos de COVID e em pacientes com câncer. Então, eu acho que essa disciplina do cuidado de alta complexidade, ele se transformou em um benefício para essa comunidade
que a gente pode influenciar, e é uma comunidade que vai além dos muros da instituição. A gente também entende como parte do valor que a gente gera fazer essa conscientização para a população. Então, a ameaça dessa proporção, ela criou uma união maior e uma eficiência maior nesses níveis que eu comentei. Ótimo, Jota, obrigado. Acho que a gente passa muito por, né, mudanças de comportamentos individuais, né, mas também por mudanças de comportamento institucionais, né. Acho que todas as instituições estão pensando também como elas se relacionam, né. Acho que esse é um tema que a gente trouxe aqui como tema da live, né, a retomada da saúde, né, com eficiência, né, pela integração e pela inovação. Então, acho que tem uma mudança aí, ou seja, um novo olhar com time diferente, né? Acho que muitas coisas que talvez estivessem já caminhando, agora ganham um ritmo muito mais forte, né? Acho que, tomando, né, isso em perspectiva, Carlos, agora eu talvez possa começar por você, né, nessa perspectiva de trazer mais eficiência, né, para todo o sistema de saúde, né? A gente sabe de várias iniciativas que o Fleury já vinha tomando, né, como plataforma de saúde, né? Conta para a gente um pouco, talvez alguns exemplos, né, de que a integração e a inovação, né, podem ajudar a criar essa eficiência, que, como a Raquel falou, né, precisam ser, né, movimentações mais inteligentes, né, para a gente conseguir levar mais acesso, né, para a nossa comunidade. Claro, Marcos. E é muito nessa linha que você falou, né? Algumas palavras que você utilizou aí são chave. Então, plataforma, questão de acesso. Então, a gente teve a oportunidade durante essa pandemia de ver não novas tendências, mas sim a aceleração de várias tendências que já vinham sendo utilizadas. E acho que uma das coisas que a gente está experimentando aqui, por exemplo, que é o uso intensivo de tecnologia, que a gente já falou intensamente, é um desses ganhos, aí, uma dessas possibilidades que a gente descobriu. E no meio dessa pandemia, e no meio dessas necessidades que a gente tem de ter baixo contato e ter mais tecnologia, surgiu isso que a Raquel colocou muito bem, que é a regulamentação da telemedicina. E isso é um avanço muito grande que a gente tem, porque a telemedicina vai permitir um acesso maior dos indivíduos a conhecimento. A gente está aqui vivendo no ambiente de saúde, eu não sou médico, mas trabalho com muitos médicos, vocês aí no AC Camargo, a Raquel também trabalha com muitos médicos. A gente tem que lembrar sempre que essa não é a média da população, que esse não é o status normal da população. As pessoas têm muitas vezes dificuldade de acessar um médico. E a telemedicina, ela vem como um meio da gente ter esse acesso mais rápido. E muitas vezes um acesso muito mais inteligente no uso, por exemplo, do que procurar eventualmente um pronto-socorro para ter uma informação e diante de uma condição que não era tão de emergência, assim, mas você tem aquele conhecimento, e se você precisar de um pronto-socorro, você vai ser indicado para ir até um pronto-socorro. Então, o que tem de conexão aí são essas possibilidades que elas se abrem. E quando a gente fala dessa questão de plataforma, é muito interessante como a gente já trabalhava nesse mundo, nesses modelos, em vários outros setores da sociedade, como, por exemplo, na parte financeira, nos bancos, na questão de mobilidade, na questão do varejo. Mas saúde era algo que a gente olhava para o nosso celular, que é uma ferramenta poderosíssima de conhecimento, de transmissão de conhecimento, de conexão entre pessoas e entre, inclusive, profissionais como os profissionais da saúde, e olhava nele para olhar um número de telefone ou colocar no Waze para chegar até um determinado serviço. E ele passa a ser uma ferramenta muito importante de conexão. E algo que a gente vem trabalhando muito nessa questão de plataforma é como que a gente faz o sistema ser mais sustentável, que é um dos pontos aí, inclusive, que a Raquel muito bem colocou. Porque quando você olha para esse conceito de plataforma e você tem essa questão da acessibilidade ao conhecimento e você tem alguém fazendo, inclusive, a curadoria de como que você vai acessar o sistema e não simplesmente você ir acessar o sistema e não saber por onde você começa, e a maioria das pessoas é leiga, ela não sabe por onde ela começa, não sabe qual a melhor maneira de começar a usar o sistema de saúde, você não permite que você tenha uma organização dessa demanda. E com a tecnologia, o que a gente vê de possibilidade futura, e o que a gente está trabalhando dentro do Fleury,
é que não só você tem uma possibilidade melhor de organizar essa demanda por saúde, mas também como que você pode transformar essa experiência do indivíduo, da utilização dos serviços de saúde, numa experiência menos fragmentada. Ou seja, você vai usar um serviço que te manda para um outro serviço, que você vai usar o outro serviço, e você começa a ter essa experiência de utilização do serviço, que você começa a utilizar vários lugares, e você não necessariamente tem uma continuidade. Outro ponto super importante é essa questão da integração de informação. Então, você ter que passar por vários lugares e contar a mesma história, e levar os mesmos exames, e levar a mesma informação. Por que não ter uma conexão, uma integração de informação maior? Então, a maneira como a gente vê que essa pandemia, e mesmo como a gente enxerga o futuro da saúde, uma saúde muito mais coordenada, em que esse desfecho total do uso do sistema, ele pode ser muito superior para o indivíduo, muito superior para o médico e muito inferior em termos de custo. Porque a gente vai poder ter um sistema que ele é cada vez mais organizado sob o ponto de vista de demanda, ele é menos fragmentado sob o ponto de vista de experiência do usuário, e ele é mais integrado sob o ponto de vista de informação. E esse uso intensivo de tecnologia, ele veio para ficar também em saúde. Então, hoje, eu posso ter no meu Apple Watch, meu ECG, meu ecocardiograma. Agora, finalmente, aqui no Brasil, a gente pode utilizar esse recurso. A gente pode ter a conexão do medidor de pressão via Bluetooth, a nossa balança, e tudo isso conectado num lugar onde a minha experiência com saúde ela é mais longitudinal, e ela não depende simplesmente de eu fazer um contato com o médico, um profissional de saúde, um serviço, e depois voltar para o meu dia a dia. Então, a gente vai ter cada vez mais tecnologia conectada com saúde, provendo saúde e bem-estar para as pessoas e tornando o sistema mais sustentável. Acho que é muito bacana aqui quando eu vejo o Fleury, vejo a Sul América, vejo aqui o AC Camargo, né, de conceitos muito parecidos, né? A Raquel começou comentando já um pouco da telemedicina, né? Imagino que agora ela vai poder contar para a gente um pouquinho mais, né, de outras coisas, né, que a Sul América já vinha fazendo. Até tem uma pergunta aqui do Alex, que eu vou aproveitar o ensejo e incluir na nossa conversa. Justamente ele fala isso, né? Quais já eram essas inovações que vocês já estavam, né, visualizando trazer para o mercado, né, até março, né? Vamos colocar aí março aí como um mês aí da grande mudança, e como elas se adaptaram ou aceleraram versus né, ou seja, agora, né, após março e o antes, né, como foram as escolhas, né, de onde priorizar todas as inovações que vocês já estavam prevendo para o mercado, Raquel? Eu acho que um ponto, Alex, obrigada pela pergunta, um ponto super positivo que dá orgulho é assim, tudo que estava planejado, tudo que a gente tinha no horizonte, talvez num horizonte de tempo diferente, a gente está conseguindo desempenhar. Então, não teve nenhuma virada muito grande de estratégia. Então, estou indo por esse caminho, tenho que mudar radicalmente o caminho. Não, a gente acelerou tudo aquilo que já estava sendo feito. Então, no momento que a pandemia surgiu, né, que a gente viu aqueles primeiros sinais e isso chegando aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi abrir um hotline, um canal de orientação médica telefônica específico do coronavírus. Colocou dentro do nosso aplicativo, que o nosso aplicativo, um motivo de muito orgulho, ele tem a melhor avaliação entre todos os aplicativos de saúde do mercado hoje brasileiro. Então, a gente colocou um triador dentro do aplicativo. Se você está com alguma desconfiança de que pode estar com Covid, o próprio aplicativo te ajuda, né, a detectar se você tem uma chance grande de estar ou não. A questão da telemedicina é uma coisa que a gente acredita muito já há bastante tempo. Então, ela até março não era autorizada, né, no viés de consulta, mas a orientação médica telefônica ou por vídeo é uma coisa que acontece há muito tempo, né? Então, e em vários países. E isso existia há anos na nossa empresa telefônica. A orientação médica por vídeo a gente colocou há pouco mais de um ano e meio, mais ou menos. E a taxa de utilização era baixa. Então, você poderia ter ali um olho no olho com o médico, não era 24 horas por dia nesse momento, mas já era 7 dias por semana, e a taxa de utilização não era alta. Quando a gente teve o início da pandemia e a liberação, ainda que temporária, da telemedicina, a gente rapidamente conectou
todo o sistema de prescrição de medicamentos. Então, agora com código de barra, você compra o que precisar, né, o que o médico te indicar, ainda que seja um antibiótico, enfim, com necessidade de receita, e a solicitação de exames também, porque aí você vai para uma consulta já de forma mais efetiva, se o médico ali detectar a necessidade de fazer esses exames. Só para dar um número, uma noção de grandeza do que foi o impacto operacional que a gente teve nesses últimos meses, até fevereiro eu tinha uma média de 500 orientações médicas por vídeo por mês. Junho, até ontem, a gente está com 40 mil. A gente vai fechar o mês, aí, pelos nossos cálculos, na casa de 50 mil. Mês passado foram 35 mil consultas de tele. Mudou. Então, eu particularmente acho que é uma evolução, uma coisa que veio para ficar. Todos os setores evoluem, não tem por que o nosso setor, o setor de saúde, não evoluir. Marinelli colocou muito bem um ponto que é a democratização do acesso. A gente está aqui em São Paulo, então você tem todas as especialidades aqui à disposição. Gente, eu tenho um cliente que fica embarcado em plataforma de petróleo. Ele ter acesso a uma ferramenta de tele, ele conseguir falar com um médico de determinada especialidade, faz todo sentido, faz toda a diferença. E ambiente de pronto-socorro, hoje a gente está falando bastante disso, né, que é um ambiente propício, propenso ao contágio e tudo mais, sim, com Covid, mas é com qualquer outra coisa. Então, você pode ir estar exposto a uma HN1, a uma meningite, enfim. Pronto-socorro tem que ser utilizado para urgência e emergência de fato. Porque é uma dúvida, uma dor de garganta, um incômodo, estou com uma dor de cabeça recorrente, então tudo isso tem que ter ali um acompanhamento e uma consulta eletiva, que vai ter começo, meio e fim, vai ter uma investigação da queixa e vai ter uma consequência, um tratamento, né, se necessário for, solicitação de exames, tal, e um tratamento. Então, esse é o tipo de investimento que faz todo sentido, esse é o gasto bom no sistema de saúde. E outro ponto que Marinelli colocou é a coordenação da jornada. Então, cada vez mais a gente tem que ter um cuidado para o beneficiário que seja coordenado. A gente tem que apoiar ele em toda essa jornada de cuidado para ele se manter saudável, inclusive no momento que ele está bem de saúde, não é só no momento que ele não está bem. Então, a gente tem feito isso, integração de dados, usa muito a plataforma do Salesforce Health Cloud para ter essa integração de dados com os nossos médicos, com os nossos parceiros aí, como vocês, e é esse sistema que a gente vem construindo aí há mais de 5 anos. Outra coisa muito legal que nasceu nesse período de Covid poxa, se uma pessoa entrar em contato comigo, né, ali no aplicativo, que agora é 24 horas por dia, o médico na tela, e a gente detectar que, de fato, é um caso de pronto atendimento, eu já estou integrando direto com o hospital, usando geolocalização, tendo certeza que vai ter um leito disponível para ele, e na hora que ele chega, o acolhimento é completamente diferente. Então, não vai ficar sentado ali na fila, no ambiente de exposição, e ele vai ser chamado pelo nome, ele vai ter um acolhimento, de fato, eu acho que é a palavra que a gente deveria usar aqui. É o tipo de coisa que nasceu com o Covid, que é positivo, que eu não acho que volta, entendeu? Agora, a frequência de exames, por exemplo, de investigação de câncer, para detecção de câncer, primeiro ciclo de químio, de radioterapia, esse é um tipo de preocupação que a gente tem. Então, as pessoas têm que voltar a fazer esse tipo de avaliação, a detectar e a se cuidar. Esse é o tipo de investimento que é absolutamente necessário. Agora, ir em pronto-socorro sem necessidade, ou fazer exame se quer retirar o resultado, isso é desperdício para a cadeia como um todo. Posso seguir aqui, Marcos? Aqui no AC Camargo, né, colocando a perspectiva da tecnologia, a gente também já tinha algumas iniciativas de atendimento virtual que mostraram cruciais para nós. Telemedicina era uma plataforma que a gente já vinha desenvolvendo. O cuidado oncológico é um cuidado constante. A nossa equipe médica sempre falava que a gente já faz telemedicina e precisava ter ferramentas integradas com o prontuário, porque as tratativas
mesmo informais, precisam ser registradas para disponibilidade futura com a integração das informações. Isso acelerou, a gente adotou também a plataforma que a Sul América adotou, porque uma boa parte dos beneficiários confiam no Secamargo e precisaram desse recurso, foi um acelerador para nós, e outras plataformas para integrar com o nosso prontuário eletrônico. Bom, uma outra aceleração foi na monitoração remota de pacientes. A experiência com a imunoterapia mostrou que o paciente em tratamento imunoterápico ele tem novas manifestações, e isso precisa ter um cuidado mais próximo. E essa bandeira se mostrou muito vitoriosa nesse momento de distanciamento, tanto é que a gente conseguiu ter esse projeto aprovado pelo Instituto Votorantim como um projeto relevante e vai ser acelerado por eles, junto conosco. Isso foi muito, muito bacana e mostrou que esse era o caminho. Para o ambiente de emergência, a gente também testou ferramentas e está com ferramentas de triagem de sintomas, que é o que a gente chama de PA digital, e a gente imagina que essa situação aí de telemedicina é a versão 1.0, porque se a gente imaginar a integração dos sinais aí dos sensores biológicos, como o Carlos falou, os recursos de inteligência artificial, unindo com a base de perfil de informação que a gente já tem, a gente vai conseguir antecipar muito mais a linha de cuidado. E para nós antecipar isso, representa qualidade de vida, quantidade de vida e menor custo. E além de trazer o paciente para dentro do jogo, porque aquela história do médico combinar com o paciente sai e faz o que ele quer, não traz também parte dessa eficiência que a gente está falando aqui nessa conversa. O paciente tem que topar fazer a parte dele e cumprir o combinado com ele, e aí a gente consegue ter um resultado ainda melhor e compartilhar esse resultado com a cadeia de saúde, né? Um outro ponto importante para nós os centros de referência, que é a organização dos cuidados por sítio tumoral, onde todos os prestadores entendem a jornada daquele paciente e antecipam movimentos. E isso acelerou na nossa agenda. A gente tem uma agenda de implantação de 3 anos, e a gente não adiou, a gente, pelo contrário, acelerou tudo isso. Alguma coisa diferente do que vocês falaram, né? O pilar de pesquisa que a Secamargo tem, mostrou também um grande contribuidor para isso. Então, as análises de tendência e previsibilidade do comportamento do nosso paciente versus o comportamento que a gente via reportado pelos dados oficiais, era uma sintonia fina da onde a gente podia ir e da onde a gente tinha que ajustar. Porque a reinvenção e agilidade de revisão de processos, para nós, foi muito importante nesses quase 110 dias de pandemia. Na linha da ciência e da busca das evidências científicas, né, citando um número, o Corpo Clínico da Secamargo já publicou 16 artigos científicos nesses 3 meses, trazendo as recomendações e as revisões de guidelines de cuidado internacionais. Então, participando dos fóruns e das contribuições internacionais. E o que a gente vê também no futuro, agora, próximo, o que vai acontecer com a conjunção do COVID e do tratamento do câncer. Uma parte a gente já conversou aqui, adiamento do diagnóstico e do tratamento precoce, com desfechos de maior impacto, maior custo, maior sequela. E agora, tem outras camadas para serem reveladas. Será que os mesmos protocolos trarão as mesmas respostas? Isso é uma contribuição única que a gente vê como um dos valores que a gente gera, né? E a população brasileira não é a população norte-americana, é a população europeia. Então, esses protocolos, eles precisam ser conhecidos para o nosso ambiente, né?
Então, fechando esse segundo bloco, que eu acho que é o bloco mais recheado nosso, porque a gente tem o paciente dentro de casa, né? É a visão que o paciente é o centro de tudo, e o engajamento do paciente é a chave de aumentar o benefício, coordenar esse cuidado e compartilhar isso com outros centros oncológicos e com outros players da cadeia, como a gente está fazendo nessa conversa. Bom, Jota, eu peguei aqui, fez umas anotações, né, das falas de vocês e fica bem claro, né, que o cuidado coordenado, né, você trouxe agora para o último, né, acho que na fala do Carlos, da Raquel, ele é fundamental, né, a responsabilidade e o compromisso do próprio paciente, né, com a sua saúde e depois com a busca, né, da sua, né, da melhor caminho, né, melhor jornada, e acho que nisso sim a gente tem que trazer e mostrar para esses pacientes, né, qual é o caminho, né, e algumas vezes eles realmente ficam perdidos, em que porta que ele tem que bater para começar a sua jornada, ele pode realmente né, ter o desvio, demora realmente de buscar o tratamento adequado, e acho que é algo que as instituições, a gente tem que aproveitar a tecnologia para conseguir que essa orientação, essa informação chegue o mais rápido possível, né? Então, telemedicina muito, né, latente aqui também, né? E acabou, né, tendo um foco, acho que realmente não tem como voltar atrás. E N outras alternativas que o mundo digital, né, inteligência artificial, que todas as instituições já estão buscando, realmente vai facilitar para a gente chegar em planos, em formas mais sustentáveis e mais atrativas para que realmente mais pessoas, né, que a gente consiga ultrapassar essa barreira aí dos 25%, né, da população que consegue ter acesso à saúde suplementar. Então, já chegando aí ao final, já passamos aí com quase 40 minutos, queria deixar para vocês uma perguntinha e já de encerramento, né? Quando vocês acreditam, né, que acho que depois dessa pandemia a gente vai conseguir retornar, né, ao nível de atenção aos cuidados com saúde que a gente tinha, né, até o começo da pandemia, e qual talvez o elemento chave que vocês consideram para que isso aconteça o mais rápido possível? Aí vamos começando de novo pela Raquel. Difícil ficou comigo, né? Gente, eu acho que frequência de utilização da forma que a gente tinha até fevereiro, talvez não volte. Talvez não volte porque a cultura do brasileiro tinha alguns fatores que muitas vezes levavam a uma utilização exacerbada. O momento que a gente está promovendo também, se tem alguma coisa positiva em tudo isso, está promovendo conversas francas entre todos os elos dessa cadeia. Então, conversas francas com RHs que tem que se envolver nisso, não adianta falar do benefício saúde na semana da CIPAT, no Outubro Rosa, no Novembro, é todo mês, é toda semana, isso é uma agenda viva. Conversando com os prestadores que cada vez mais estão assumindo risco e querendo conversar sobre modelos mais sustentáveis, que compartilhem risco, que preconizem o desfecho, né, o desfecho clínico. Então, isso tem sido um ponto de muita alegria para a gente está evoluindo bastante nessas conversas, inclusive conseguindo lançar produtos que são 100% pautados nisso. A gente já vê uma retomada de frequência, tanto de consulta, quanto de exame, quanto de cirurgia eletiva. Então, eu acho, Marcos, que pouco a pouco a coisa já está começando a voltar. Olhando para nível de utilização de pronto-socorro, eu particularmente acho que a gente não volta para os patamares que tinha antes. Agora, desse período que passou, muita coisa que deveria ter sido feita, inclusive de cirurgia eletiva, de mapeamento, de diagnóstico que não foi feito, vai acontecer. Isso vai trazer uma pressão aí para o setor para os próximos meses. Mas eu confio, sou uma eterna otimista, que a população, de forma geral, o beneficiário, vai assumir o protagonismo e vai se empoderar com relação à sua saúde. Se tem uma coisa que a gente não pode delegar, é
é a própria saúde. Então, assumam a responsabilidade, se alimentem da forma correta, façam exercícios, mantenham seus exames em dia, tenham um médico de confiança. Se tiver qualquer tipo de dúvida, né, em como fazer a utilização do benefício, usa a sua operadora. Elas têm por obrigação fazer esse acolhimento e fazer esse correto encaminhamento. E a valorização do benefício, né, de ter acesso a uma saúde privada, eu acho que mais do que nunca esse ponto está sendo extremamente valorizado. É um diferencial gigantesco quando uma empresa está buscando um novo candidato e coloca ali que tem um benefício saúde. Então, acho que as coisas começam a caminhar dessa forma. Não acho particularmente que a gente está no fim disso, infelizmente, acho que a gente ainda tem uma montanha russa aí pela frente, né, mas a gente conseguiu se reinventar, né, a gente, enquanto humanidade, está conseguindo levar as coisas para frente, e o cuidado com a saúde não pode ser deixado para trás, sob nenhuma hipótese. Obrigado, Raquel. Carlos, né, você tem alguma previsão? Você viu alguma, né, bola de cristal por aí? É bem por aí, viu, Marcos? É bola de cristal, não tem muita previsão. Felizmente, a gente já consegue ter testes muito avançados, né, como o que a gente está apoiando aqui da Universidade de Oxford, junto com a Unifesp, em São Paulo, né, então começamos a fazer os primeiros testes aí, tendo as pessoas que vão utilizar as primeiras doses da vacina e serem acompanhadas aí, o Grupo Fleury está trabalhando junto dentro desse processo todo, com muito orgulho, e a gente tem uma série de possibilidades, como a gente disse, né, que a gente vai ter que trazer para o momento. Eu comecei falando aqui sobre o fato de saúde ela ter um papel cada vez mais importante. É isso que a gente está vendo. A gente está vendo RHs, presidentes de empresa, com uma preocupação muito grande de saúde. Empresas, elas têm o famoso ASG, né, o Ambiental, Social e Governança. E a gente, eventualmente, pode ter aí a questão do saúde, começando, inclusive, nessa questão do ambiental, social e governança, porque nós passamos muito tempo da nossa vida trabalhando, e esse ambiente tem que ser um ambiente de prover saúde também, né, de você estar conectado com saúde, você poder não transmitir uma doença, você poder ter um ambiente saudável de trabalho, e aí eu estou falando de questões que vão até a questão de saúde mental também, conectadas aí a questões como, por exemplo, a questão do câncer. Nós vamos ter, infelizmente, daqui para frente, durante algum tempo, várias doenças que poderiam ter sido prevenidas, que poderiam ter sido diagnosticadas antecipadamente, que não foram, ou alguns tratamentos que deixaram de ser feitos porque foram postergados demais, e a gente vai ter que lidar com danos que muitas vezes podem ser revertidos, mas já foram mais extensos do que deveriam, e a gente vai ter cada vez mais o ambiente das empresas, o ambiente nosso de trabalho vai ser cada vez também mais o ambiente de saúde. A gente tem ajudado muitas empresas nesse momento, a gente lançou um produto, né, de consultoria para empresas sobre testagem, sobre ambiente de trabalho. Temos aí uma parceria com a Fundação Vanzolini exatamente nesse sentido de ter ambientes saudáveis e seguros. Nós vemos um relacionamento intenso aí dos RHs buscando essas informações e como retomar uma certa normalidade dentro dos seus ambientes de trabalho, e mesmo levando saúde para o indivíduo, mesmo ele trabalhando de casa, em home office, e esse é um ambiente que vai crescer. A gente já tem aí, nesse produto de consultoria, 130 mil vidas sendo atendidas. Santecorp, que é uma iniciativa nossa, já tem um contingente aí de mais de 1 milhão de vidas e crescendo, sendo atendidas. Telemedicina está crescendo, a nossa plataforma de saúde está crescendo. E eu acredito que esse é um contínuo, a gente trazer uma saúde de qualidade, como a gente tem essa legitimidade, no caso de Fleury, com a parte diagnóstica, para outros serviços que a gente pode ajudar o sistema a ele ser mais sustentável, mais focado em desfecho, mais focado em qualidade, mais focado em promover
qualidade de vida e longevidade para as pessoas. Eu acredito que a gente vai sair definitivamente desse momento melhor do que a gente entrou, e se nesse momento, pontualmente, a gente está com menos saúde, está menos seguro, a gente vai ter um ambiente mais seguro e mais saudável no futuro. Bacana, Carlos. Acho que é uma nova era mesmo, né? E a gente tem que se aproveitar para que essas mudanças, né, as positivas, persistam. Jota, suas considerações finais aí para a gente deixar uma mensagem para o nosso público. Sim. Carlos, Marcos, como você falou, de vez em quando eu olho lá no crystalball.com, e tem outro site que eu uso bastante, que é o velas.com. Então, ali a gente vai fazendo as referências do que não estão escritos ainda, né? Como ritmo de recuperação, olhando a nossa própria grupo de pacientes, a gente vê que eu acho que a fase de paralisia foi superada. Como eu falei, os pacientes que estão em tratamento não pararam, felizmente, e os novos pacientes estão buscando, acho que fruto dessa maior consciência que o momento trouxe. Elementos que para nós está claro que vão participar desse... Eu acho que a gente não volta para o novo conceito, ainda bem. A gente vai tirar o melhor como sociedade desse desafio que a gente está enfrentando, e esse novo modelo, né, ou adaptações, passam pela coordenação do cuidado, pela visão de jornada, pela redução de fragmentação, pela condução de casos complexos por meio de referências científicas e protocolos. Protocolos institucionais que acompanham e avaliam seus próprios resultados. A gente entende que o conhecimento sobre o câncer é baixo na população, e a gente tem esse protagonismo de levar essa mensagem de consciência, e isso tende a se ampliar, pelo menos do nosso lado. E com isso, a gente tangibilizar o valor que o benefício do Cancer Center traz para a cadeia de saúde, para as operadoras, para as empresas que compram os planos e para os seus beneficiários, e também para a população por meio de projetos sociais que a instituição também desenvolve, né? Eu vejo também uma grande adaptação dos profissionais de saúde, que estão aprendendo a usar novas ferramentas, né? Então, ferramentas de comunicação como essa que a gente está usando agora, tem sido usado por todos nós. Às vezes a gente está no mesmo andar e cada um está na sua mesa, justamente para manter o distanciamento social, então isso traz uma consciência muito grande. E isso é aplicado para os pacientes também. Então, eu acho que esse conceito que agora a gente está vivendo, né, para sobreviver, tem o autocuidado com a higiene pessoal, com os sintomas precoces da gripe, com o melhor tratamento, né, qual o remédio que faz efeito, qual que não faz efeito, e qual que é a evidência científica que suporta isso. Esse novo ambiente, esse novo normal, da oncologia vai trazer tudo isso. E para nós, como instituição, é um grande benefício. O paciente ele vai ser muito mais disciplinado do que ele já é. E isso vai trazer um melhor desfecho em todos os sentidos, né? Na dimensão individual da sua própria saúde e na dimensão do sistema que está suportando esse cuidado para ele, né? Eu não vou dizer que é uma mensagem otimista, mas é que o tamanho da ameaça foi de uma dimensão tão inimaginável que ninguém sai sem parar para pensar o que está acontecendo com ele e com o seu entorno. E o nível crítico de cada um vai ser benéfico para a gestão da saúde. Eu vejo assim.
Legal, Jota, obrigado. Queria agora, né, terminar agradecendo muito, né, sempre é uma conversa muito rica, né, acho que são 3 grandes instituições, são, né, referências, mas, né, com linguagens, né, muito parecidas, né, e acho que a integração, né, pelo menos aqui a gente tem um belo exemplo, né, de instituições que se apoiam e que realmente vão buscar cada vez mais compartilhar os dados, ter uma avaliação conjunta dessa jornada, né, entregando, né, e tentando evitar desperdícios, né, acho que aqui, né, dos 3, se a gente conseguir, né, só, né, nós 3 aqui, né, dentro da área da oncologia, ter uma integração de dados, de informação, de conhecimento, com certeza o paciente vai estar super beneficiado e a sociedade vai estar mais saudável. Então, agradeço muito a disponibilidade de vocês, Raquel, Carlos, Jota, para a gente ter tido essa conversa. Para quem não conseguiu assistir o YouTube, né, ou seja, entrou parcialmente, o vídeo está gravado e ele vai estar disponível aí nos nossos canais, tá bom? Então, boa noite a todos, boa noite, Raquel. Boa noite, foi um prazer, obrigada. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos, um prazer estar com vocês. Boa noite, Jota. Boa noite, obrigado pelo debate, pela participação de todos. Tchau, tchau. Mais.